Auditório lindo, vamos ficar em pé? Levante os braços para os céus. Nessa tarde, nós queremos ouvir a palavra de Deus. A cada domingo, nós convidamos um pregador para estar aqui. E hoje nós estamos acolhendo nosso querido Eduardo Badu, da Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Amanhã, dia 20, dia de São Sebastião, o cardeal arcebispo Dom Orani, ele que é fundador de uma comunidade, coordena as novas comunidades da Arquidiocese, pregou pela manhã, e agora ele vem pregar para nós sobre o tema Uma Igreja em Estado Permanente de Missão. Braços estendidos para os céus, ministério, vamos cantar. Seja bem-vindo, Eduardo Badu, mais uma vez, meu irmão. Deus abençoe você. Eu navegarei. Um abraço para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Do Espírito, e ali adorarei Ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Comunidade Maria Serva da Trindade. Eu navegarei no oceano do Espírito, Eduardo Badu, do Rio de Janeiro. e ali adorarei ao Deus do meu Levante amor. os braços, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. É que vem os seus braços, cante. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está aqui pode sentar. Você que está nos acompanhando em casa ou em qualquer lugar espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, você pode também acompanhar essa pregação que vai, de fato, provocar em nós uma atitude de saída, uma atitude de uma igreja em saída que vai ao encontro de outras pessoas. Eu me chamo Eduardo, conhecido como Badu, sou membro fundador da comunidade Maria Serva da Trindade, da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. Tenho 38 anos, sou casado com a Gisele, pai de 4 filhos, e é com muita alegria, mais uma vez, que eu venho aqui anunciar a palavra para cada um de vocês. E já quero chamar a atenção para o documento de Aparecida, no número 549, que é um pedido dos bispos da Igreja do Brasil, da América Latina e do Caribe, para cada um de nós, e que nós precisamos estar atento àquilo que o Espírito está provocando no interior da igreja e aquilo que foi conclamado pelos nossos pastores. Necessitamos de um novo Pentecostes. Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para lhes comunicar e compartilhar
o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido as nossas vidas de sentido, de paz, de verdade, de amor, de alegria e de esperança. Então, justamente com base nesse texto, que eu quero de fato aqui trazer a consciência de cada um de vocês que nós precisamos de um novo e urgente Pentecostes. Nós precisamos de fato voltar ao cenáculo, mas nós precisamos compreender de forma bem concreta o que é o cenáculo e qual é a nossa postura dentro desse cenáculo. Porque muitas vezes nós achamos que o cenáculo é o lugar do medo, o cenáculo é o lugar da covardia, o cenáculo é o lugar das portas fechadas. Mas nós precisamos empreender neste momento que quando Jesus, naquele momento derradeiro que foi crucificado, que deu a vida por cada um de nós, havia sim um medo na igreja. Eles começaram a se reunir, ficarem trancados, com medo de acontecer tais situações com eles, deles serem mortos. Mas quando Jesus, antes de subir ao Pai, ele apareceu com o corpo ressurreto, ressuscitado, é como se fosse um intensivão. 40 dias ele ficou ali, aparecendo para os apóstolos, para os discípulos, falando mais uma vez sobre as Sagradas Escrituras, relembrando a cada um deles o significado da sua morte, da sua ressurreição, falando da missão a qual eles deveriam compartilhar. E chega um momento que Jesus entra no cenáculo com as portas fechadas e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento que ele sopra, os discípulos já trancados no cenáculo, eles recebem já o Espírito Santo. Jesus, conforme ele vai também narrando a respeito das realidades do reino dos céus, das Sagradas Escrituras, ele também vai abrindo a inteligência dos apóstolos para que eles pudessem de fato compreender no Espírito o que estava acontecendo. Chega um momento que Jesus leva os seus apóstolos a Betânia, e isso nós vamos encontrar em Lucas capítulo 24, já no versículo 49, a partir do 48, que ele levou os discípulos, os apóstolos, para Betânia, para dar a bênção sobre eles, e naquele momento ali ele iria subir aos céus, mas antes ele vai dizer no versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas, eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Jesus dá uma ordem para os seus apóstolos, dá uma ordem para a sua igreja, para que essa igreja possa de fato permanecer unanimemente no cenáculo, em oração, pedindo a graça do derramamento do Espírito Santo, não agora apenas para eles, mas para toda a igreja, para todos os povos, para que se cumprisse aquilo que o profeta Joel disse no capítulo 3, derramarei sobre vós o meu Espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E naquele momento que eles estavam ali, ouvindo esse oráculo, essa palavra, esse ordenamento, essa ordem de Deus, para que eles pudessem permanecer, eles compreenderam uma ordem prática. Permanecei na cidade, permanecei no cenáculo, até que sejais revestidos da força do alto. Nós precisamos compreender aquilo que um dia perguntaram a São João Boaventura, aonde que o Espírito Santo vem? E ele com autoridade respondeu, o Espírito Santo vem onde ele é amado, onde ele é desejado e onde ele é esperado. Por isso que Jesus falou para eles, espere, aguarde, até que sejais revestido, até que ele venha. E por isso que a igreja estava unânime em oração, porque essa unanimidade, ela é oriunda do amor de Deus que foi derramado sobre eles, como São Paulo vai dizer, o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito que nos foi dado. E no versículo 50, vai dizer o seguinte, do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos
e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Repete comigo, por gentileza. Eles se prostraram, adorando. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Nós precisamos compreender que eles voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Por isso que nós precisamos compreender que depois da confirmação, da ressurreição de Jesus, Jesus subir aos céus, eles viram Jesus voltando, sendo entronizado no habitat natural dele, que é o céu, sentado à destra do Pai. Depois que eles conseguiram vislumbrar, testemunhar isso, não havia mais medo, não havia mais insegurança, não havia mais tristeza, havia agora alegria. O medo foi embora. Sabe por que o medo foi embora? Porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, Elias estava caminhando e o seu servo, Eliseu, chegou para ele e falou assim: me dê a dupla unção do teu espírito. Ele falou: isso não compete a mim, mas se vires eu subir ao céu, recebereis. Eliseu, que era servo de Elias, viu Elias subindo numa carruagem de fogo e depois foi testificado que ele recebeu a dupla unção do Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês, queridos e queridas, os apóstolos receberam a dupla unção do Espírito, a promessa poderosa do derramamento do Espírito Santo, porque fizeram uma experiência concreta com o ressuscitado e viram o Senhor subindo aos céus, repetindo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E quando eles, como nós vamos perceber que o autor sagrado do Evangelho de Lucas é o mesmo que escreveu os Atos dos Apóstolos, dando continuidade, ele vai manifestar para nós, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, que a igreja estava reunida unanimemente em oração. Não fala que eles estavam com medo, não fala que agora eles estavam em desesperos, não fala que agora havia unanimidade, havia uma predisposição, havia um combate, havia intercessão, havia escuta profética, havia intercessão profética, havia um grupo de oração verdadeiramente carismático, onde eles estavam ali com a bem-aventurada Virgem Maria, as mulheres piedosas, os apóstolos, eram cerca de 120 pessoas reunidas naquele lugar. E chegou um dado momento, depois que Jesus subiu, eles ficaram ali 10 dias em oração. Por isso que tem ali a confirmação das novenas. Por isso que a igreja nos motiva a fazer as novenas, com fundamento no cenáculo, porque eles ficaram 9 dias unânimes em oração, na expectativa da vinda do Espírito Santo, e no 10º dia da festa, da celebração, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Aleluia! E tomou toda aquela igreja, e a palavra vai dizer que era como que se soprasse um vento impetuoso. Isso é importante porque vai dizer que era como se soprasse um vento, mas todavia não soprou o vento. Mas era justamente para demonstrar para eles que era o efeito da ação de Deus era tão forte, e para fazer alusão àquilo que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você ouve os ruídos, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ali não soprou o vento. Claro que da maneira pela qual a gente vai interpretando a palavra, e alguns estudiosos da Sagrada Escritura trazem isso para nós, como se soprasse um vento impetuoso, mas eles ouviram o quê? O ruído. O ruído foi manifesto, porque ali vai dizer que como um ruído como se soprasse um vento, significa que teve um ruído, significa que teve um barulho, significa que aquilo que estava acontecendo no interior do cenáculo, poderia ser manifesto no exterior do cenáculo. Por isso que aquelas pessoas de várias línguas estavam ali achando que eles estavam bêbados, porque eles testificaram que estava acontecendo uma ação extraordinária. E algo que nós precisamos também nos ater e chamar a atenção para isso,
Porque muitos de nós carismáticos, muitas das vezes nós somos chamados de barulhentos. Muitas das vezes nós somos chamados daqueles que gritam. Muitas das vezes somos chamados daqueles que estão entusiasmados. E aí as pessoas vão dizer, o Espírito Santo ele vem numa brisa lá no tempo de Elias. É muita agitação. Não, ele vem na brisa. Não, querido, isso daí é uma interpretação teológica equivocada. Porque lá no Antigo Testamento, nós sabíamos que existiam os profetas do reino, do palácio, aqueles que estavam a serviço dos reis. Elias, ele veio quebrar essa realidade, por isso que ele é o pai do profetismo. Quando ele vira-se para os profetas de Baal e começa a falar para eles, grita ao Deus de vocês, para que venha a chuva, e depois eu irei gritar ao meu Deus e irá chover. Ele desafiou os profetas de Baal, mas nós precisamos compreender um fato muito concreto. Quando a gente estuda a história de Israel, na história bíblica, nós vamos perceber que Baal era o Deus da tempestade, Baal era o Deus do terremoto, Baal era o Deus do barulho. E o povo de Israel se relacionava como Deus apenas como Deus libertador, porque retirou o povo do Egito, das garras do faraó, e introduziu esse povo na terra prometida. Mas agora o Senhor queria demonstrar que Ele é o Senhor também da tempestade, que Ele é o Senhor também da chuva, que Ele é o Senhor de tudo, que eles não deveriam mais clamar e pedir a Deus Baal que viesse a providência da chuva. Por isso que Elias vai desafiá-los, e era natural, queridos e queridas, que ao invocar o Deus Baal que viesse chuva. Mas agora Deus queria se mostrar como verdadeiro Deus. Deus agora queria se revelar para o seu povo. Eles começaram a gritar e nada aconteceu. Mas quando Elias clamou, veio a chuva. E aí nós vamos saber que Elias depois ele vai fugindo, ele vai para uma montanha, para uma caverna, e aí diante daquela realidade veio a tempestade, o terremoto, veio tudo. Mas tudo aquilo ali, Deus não se manifestou justamente para dizer para aquele povo que não queria mais se manifestar ali como um Deus Baal. Vocês estão entendendo o raciocínio? Por isso que veio agora na brisa mansa, na brisa leve. Não é nada a ver com uma interpretação de ser mais agitado e menos agitado. Era uma realidade contextualizada para aquele tempo. Mas, todavia, nós precisamos compreender que em Pentecoste houve sim um barulho. Houve sim um romper. Era necessário para que eles pudessem enfrentar toda a fúria do povo que estava ali atrás deles, querendo persegui-los, impedi-los de fato deles viverem aquilo que Jesus trouxe para eles. E naquele momento que o Espírito Santo vem, ele vem para agitar tudo, ele vem para bagunçar um pouco, para agitar a nossa vida, e nós sabemos muito disso. Muitas vezes nós estamos na nossa vida tranquila, como eu lá no Rio de Janeiro, eu estava na minha pastoral, no movimento, estava exercendo a minha evangelização, estava no 10º período de Direito, e depois Deus vai lá e me chama para iniciar um caminho de comunidade. Naquele momento, eu tranco a minha faculdade, começo a viver na comunidade de vida, começo a ver meu apostolado. Depois de um tempo, tivemos que recuar e voltar para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque nós estávamos na pertença de vida numa diocese vizinha. Tive que voltar a trabalhar, tive que voltar a terminar a faculdade, e tive ali que fazer a prova da OAB, começar a advogar, começar a exercer a advocacia, que a minha profissão civil sou advogado, constitucionalista, e aí comecei a advogar, comecei a exercer a minha profissão, mas chega depois, um dado momento, há 3 anos, Deus foi lá, bagunçou mais uma vez, e diante da urgência da missão da evangelização, eu ofertei mais uma vez a minha profissão para viver da providência, não no sentido de uma providência material, não no sentido de que, caramba, eu preciso de agora porque eu estou vendo a providência porque eu não tenho um salário, mas de uma providência integral, de confiar que todas as coisas na minha vida irão se cumprir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O vento sopra onde quer, a gente não sabe para onde vem nem para onde vai. Eu quero ser uma pena nas mãos do Senhor, ou seja, para Ele jogar e o vento soprar. Se Ele me quer aqui,
eis-me aqui. Se Ele me quer em outro lugar, eis-me aqui. Então, diante dessa realidade, aconteceu isso comigo e alguma coisa aconteceu na sua vida. Que o Espírito Santo, ele vem mesmo para desajustar algumas coisas. Claro que com ordenância, com organização, mas vem coisas que não é para estar nas nossas mãos, porque somente Deus é o Senhor, somente Ele é o poderoso. Nós não podemos querer ter tudo em nossas mãos, e hoje nós queremos ter o governo da nossa vida nas nossas mãos, e nós precisamos ofertar isso gratuitamente ao Senhor, deixar que Ele venha governar. E aqueles homens que estavam ali no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, e vai dizer que línguas de fogo repousaram sobre eles. Só para confirmar um fato concreto, que Jesus não veio batizar apenas no Espírito Santo, mas também no fogo. Por isso que nós pedimos fogo, por isso que nós pedimos essa realidade, porque muitas vezes as pessoas não compreendem. Por que vocês falam tanto de fogo? É porque Jesus veio batizar nessas duas realidades. Por isso que Ele veio dizer que Ele queria atear fogo sobre a terra. E nós precisamos, porque o fogo faz com que saiamos da paralisia, de uma pastoral de mera conservação, onde nós estamos ali participando, partilhando a palavra, rezando, mas nós não vamos ao encontro das pessoas, e é urgente a evangelização, mas nós precisamos entender que a igreja, ela nasceu do coração aberto de Jesus, onde jorrou sangue e água. Como São João Crisóstomo vai dizer que a água simboliza o quê? O batismo, e o sangue simboliza a Eucaristia, duas realidades vitais para a nossa igreja. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, por isso que ela nasceu do coração aberto dele. E a igreja, a constituição da igreja, no sentido da instituição, estava ali sobre a governabilidade de Pedro, mas a pedra fundamental, a rocha é Jesus Cristo, é o Senhor, por isso que nós precisamos permanecer sobre a égide, ou seja, a governabilidade dessa rocha que é Jesus. Só que antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, Ele envia o Espírito Santo à igreja no cenáculo, e ali nasce a igreja missionária. Por isso que nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos compreendendo erradamente o mover profético do Espírito Santo no Brasil, porque não há separação. Uma vez que aconteceu um derramamento poderoso do Espírito Santo, ali deve nascer almas apaixonadas pelo anúncio do Evangelho, mas hoje nós queremos ficar apenas nos nossos grupos, nós queremos ficar apenas nas nossas paróquias, nós queremos apenas levantar os braços, mas não há paixão pelas almas, porque nós não temos a coragem de evangelizar. Então o que nós precisamos para evangelizar? De um novo, fala para a pessoa que está do seu lado, de um novo Pentecoste. Se no Pentecoste a igreja saiu em missão e a igreja está parada, nós precisamos de um novo e urgente Pentecoste. Nós precisamos de um avivamento espiritual. E muitas vezes as pessoas também não entendem o que é avivamento. É a ação do Espírito. O avivamento é a graça e o efeito de tornar vivo aquilo que está vivo. Se eu fui batizado no Espírito Santo, se eu caminho na igreja, eu peço um avivamento para continuar ativo, para sempre estar aceso, para eu não voltar para o Egito, para eu não voltar para a vida errada, para eu não voltar para o pecado. Mas também podemos ver a outra dimensão do avivamento é se há pessoas mortas, se há pessoas abatidas, frias, tíbias, que não querem mais saber do anúncio do Evangelho, o avivamento vem mudar aquela realidade de morte e trazer para a vida. Foi o que aconteceu com Ezequiel, capítulo 37. Por isso que nós pedimos um avivamento. Não é que nós não somos avivados, não é que Deus já confirmou, mas o avivamento é para aqueles que estão acesos e para aqueles que estão apagados. Vocês estão compreendendo? Ou seja, nós precisamos sempre pedir um avivamento espiritual. E um avivamento, ele provoca em nós a consciência de uma igreja bíblica. Ou seja, que começa a meditar a palavra, uma igreja orante,
que começa a pagar o preço da oração, da escuta profética, de ouvir o Senhor, de uma intercessão profética. Ah, que saudade disso, dos nossos grupos de oração, onde não precisava pedir para levantar os braços, que a pessoa levantava os braços por si mesmo, onde não precisava motivar a oração em línguas, e a pessoa orava por si mesmo, onde a pessoa se quebrantava quando todos estavam pulando, onde não tinha regras, onde não tinha nada, mas o mover do Espírito era perene e manifesto em nossas igrejas, onde todos profetizavam, aqueles que eram doutores, aqueles que eram letrados, mas aqueles que não sabiam nada, que eram analfabetos, mas traziam uma palavra que mudava a realidade dos nossos grupos. As curas aconteciam, as libertações aconteciam, mas hoje nós engavetamos o Espírito Santo numa forma que não é do Espírito, mas é segundo a mentalidade humana. Por isso que nós estamos perdendo tempo. Sabe por quê? O último censo oficial no Brasil, em 2010, falava que nós éramos 64% dos católicos no Brasil. Junto com os nossos irmãos evangélicos, dava cerca de 86%. Ou seja, o Brasil, na teoria, era um país o quê? Cristão. Em 10 anos se renova o censo. E saiu o censo agora que diz de 64%, nós passamos para 50%. Meus irmãos, nós precisamos entender que hoje fala-se muito de evangelização, por quê? Porque não tem evangelização. Antigamente era natural que toda pessoa que ia para um grupo de oração, que era batizado no Espírito Santo, já saía pastoreando as pessoas, evangelizando as pessoas, mas hoje se vê isso? Hoje a gente não vê nada disso, e hoje é o dia que a igreja está falando, uma igreja em saída, vai ao encontro, faz isso e aquilo outro, e nós somos o quê? Parados. Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele disse algo que um dia eu ouvi, fiquei muito impactado, e graças a Deus o Papa Francisco está parafraseando São João Paulo II. A aplicabilidade da parábola das 100 ovelhas não tem mais hoje nos nossos tempos. Ela não tem como ser aplicada. Porque a parábola vai dizer que 99 ficaram na igreja, ficaram no redil, e um foi embora, e o pastor foi ao encontro daquela ovelha. Agora, tanto São João Paulo II como o Papa Francisco está dizendo que uma ovelha ficou e 99 foram embora. Olha a realidade do seu grupo. Olha a realidade da sua igreja, se isso não se confirma. E esse um que ficou, se não tiver a consciência de uma igreja em saída, se não tiver a consciência que nós precisamos voltar a evangelizar de pessoa a pessoa, era isso que a renovação carismática católica fazia. Anúncio do evangelho de pessoa a pessoa, de casa em casa, de rua em rua, e hoje a gente só vê o quê? Vem para o meu grupo, mas a gente não vai ao encontro das pessoas. Acontece até casos, não sei se já aconteceu com vocês, ou quem nos ouve e nos assiste, de a pessoa ficar doente, ficar acamada e ficar 1 mês, 2 meses sem ir ao grupo de oração. E quando ele volta ao grupo de oração, graças a Deus que voltou, os coordenadores, os servos, chegam e falam assim, que bom que você voltou, pô, estava muito tempo que você não veio, se afastou de nós, que não sei o que. Aí a pessoa vira para eles e fala assim, eu estava doente. E aí você pensa, e ninguém foi me visitar. E ninguém foi me pastorear. E graças a Deus essas pessoas voltaram, mas quantos não estão voltando? Porque nós não pensamos mais em pessoa, nós pensamos em quantidade, em multidão, nós pensamos em tudo menos na paixão pelas almas. Não há amor pelas almas, a gente não senta mais e pacientemente a gente vai instruindo aquela pessoa para ensinar a rezar o texto, ensinar a ler a palavra, ensinar as coisas como se fazia antes. Por isso que é urgente. Quem verdadeiramente é batizado no Espírito Santo, sai apressadamente para anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eu tenho convicção de que uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, a pessoa que está no encontro, ela recebeu a visitação de Deus. Algumas até repousam no Espírito Santo. Se essa pessoa não tiver paixão pelas almas, eu não testifico como uma ação profética do derramamento do Espírito. Porque, meus irmãos,
Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele vai dizer que nós não precisamos ser teólogos, nós não precisamos ser estudiosos para evangelizar. Basta para nós o encontro amoroso com Jesus Cristo, que é capaz de fazer com que possamos testemunhar aos outros. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para chamar os irmãos para entrar na igreja, na arca, para entrar de fato na barca também? Nós precisamos de fato compreender que nós precisamos sair, trazer as pessoas, mas nós precisamos ter uma consciência missionária. Porque o que pode acontecer? De nós fazermos evangelização, e quando chega na paróquia, quando chega na pastoral, quando chega no movimento, quando chega nas comunidades, aqueles que estão lá ficam como uma parede na porta, impedindo das pessoas entrarem, porque não tem consciência evangélica, não tem consciência e mentalidade de missionário, de amor pelas almas, de paixão pelas almas. Queridos, eu não tenho dúvida de que se nós tivermos consciência que o cenáculo é o lugar da alegria, é o lugar da adoração, é o lugar da oração, segundo aquilo que Lucas traz para nós, e que eles ficaram ali unânimes, esperando a confirmação da promessa, e quando confirmou, o que eles fizeram? Eles saíram, e isso é bonito, tenta imaginar isso, eles estão no cenáculo, quando sai do cenáculo, o Espírito veio sobre eles, eles começam a ir para a rua. Eu não tenho dúvida que isso aconteceu, porque era a festa de Pentecoste, todos estavam indo ao templo, todos estavam ali para oferecer as primícias, havia ali uma expectativa de uma grande concentração de pessoas. E eles começaram a louvar, a glorificar, a bendizer a Deus. Era como se nós estivéssemos numa vigília de um grupo de oração, como se nós estivéssemos nas nossas paróquias, em nossos grupos, e o Espírito nos tomasse de forma tão concreta, que fizesse com que nós saiamos na rua e começássemos a falar que Jesus é o Senhor, que Jesus está vivo, começássemos a orar pelas pessoas, pedindo batismo no Espírito Santo. E as pessoas começaram ali, conforme eles iam andando, era um cortejo que iam crescendo, porque o mover de Deus era tão grande, que as pessoas foram saindo de casa, indo atrás deles, e outras estavam indo em direção ao templo, e chega lá, já tem um cenário, já preparado para a pregação de Pedro. Pedro, aquele que muitos falaram, estava com medo, aquele que negou, aquele que fez isso, aquilo outro, mas agora que depois da experiência com o ressuscitado, é aquele que é corajoso, é aquele que de fato sabe qual é a sua missão. Sabe por que eu estou falando isso? E muitos pensam, Pedro era ignorante, Pedro, meus irmãos, quem tinha um dom da retórica era Pedro. Pedro, quando pregava, eram 5.000, 3.000 que se convertiam. Paulo tinha a teologia, Paulo tinha o conhecimento, mas essa retórica, a força de atração, era Pedro. Isso você consegue fazer um estudo bíblico fácil para identificar isso. Paulo foi um grande desbravador missionário, sim, mas quando Pedro falava, e a gente vê ainda hoje, quando Pedro fala, as multidões acorrem, as multidões vêm, é uma força de atração. E a palavra vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, antes do derramamento do Espírito Santo, que Pedro se colocou de pé, e ali ele começou a falar de Davi, falou de Judas, começou a falar das Escrituras, e ali ele começou a falar da urgência de nomear-se mais um apóstolo para que os 12 ficassem ali completo. A sorte caiu sobre Matias, ou seja, Pedro se coloca como Papa, Pedro se coloca como alguém protagonista da evangelização antes do derramamento do Espírito Santo, justamente para confirmar a cada um de vocês que não foi no derramamento do Espírito Santo que eles tiveram esse impulso. Eles tiveram impulso, eles tiveram a graça quando fizeram a experiência com Jesus ressuscitado. Quem faz a experiência com Jesus ressuscitado, muda a sua vida. O Espírito vem. E aí, aquela realidade que o Espírito veio e tomou toda a igreja, agora que veio falar, não é só para os judeus, é para todos, é para os pagãos,
é para todos os povos. Agora tinham 120 pessoas para demonstrar que o Espírito foi derramado na universalidade, que o Espírito é para todos. Por isso que o Papa Francisco tem falado do cáris, ele tem falado que todos nós que temos a experiência do batismo no Espírito Santo, que somos da corrente de graça, renovação carismática católica, nós precisamos levar o batismo no Espírito Santo a toda a igreja, porque foi assim que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando Pedro começou a pregar, e quando Pedro começou a falar das Escrituras, quando os outros falavam que ele não era conhecedor, eles frequentavam o templo, eles eram discípulos de Jesus. Jesus formou bem a sua equipe, Jesus formou bem a sua igreja, Jesus formou bem o seu grupo de discípulos, de apóstolos, e ele começa a falar da palavra. É bonito isso a gente vê, porque às vezes a gente também tem aquela noção, eu peço o Espírito Santo e agora eu vou falar de toda a palavra de Deus, eu peço o Espírito Santo, eu vou falar do magistério da igreja, eu peço o Espírito Santo, eu vou falar da patrística. Não, significa que nós precisamos pagar um preço e estudar. Nós precisamos ser assíduos na palavra, nós precisamos ler o catecismo da Igreja Católica, nós precisamos colaborar para quando o Espírito nos iluminar, nós temos palavras, porque Jesus vai dizer para nós, no Evangelho de São João, que o Espírito iria recordar tudo o que ele disse. Ou seja, ele vai recordar aquilo que eu ouvi do meu sacerdote nas homilias. Ele vai recordar as pregações que eu estou ouvindo nesse encontro. Ele vai recordar aquilo que eu estou lendo, que eu estou pagando preço. E no momento certo ele vai recordar, vai revelar, vai inspirar e vai me dar a consciência de toda a verdade. Mas eu preciso colaborar. E Pedro, os apóstolos colaboraram para que de fato, quando Jesus saísse de cena, eles pudessem compartilhar da missão de Jesus. Pedro começou a pregar, o coração deles começaram a ficar compungido. O coração deles começaram a queimar. O coração deles começaram a ficar mexido, eles ficaram mexidos, compungidos, constrangidos. E aí eles começaram a falar: irmãos, o que devemos fazer? Pedro chegou e respondeu: seja batizado, arrependei-vos dos seus pecados. Primeiro ele vai dizer: arrependei-vos dos seus pecados, seja batizado e recebereis então a força do Espírito Santo. E vai dizer que depois daquele momento começou a surgir comunidades, começou a surgir grupos de fé, homens e mulheres estavam a caminho de fato da salvação. Então o efeito é esse, vê o derramamento do Espírito, vida missionária e formação de comunidades, de grupos, que de fato um vai pastorear o outro. Quem está compreendendo, dá um glória a Deus aí bem alto. Quem está tomando posse dessa palavra, dê um glória a Deus bem alto. Meus irmãos, nós precisamos de fato ser essa igreja que está acesa, em estado permanente de evangelização, em estado permanente de missão. Eu me recordo aqui de um testemunho nosso, missionário. Nós estávamos na Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, no carnaval evangelizando, e aí havia uma pessoa de máscara, toda fantasiada, que é a forma como eles vão participar do carnaval, e uma discípula da comunidade, uma irmã da comunidade, estava evangelizando essa pessoa e falou assim para ela uma palavra de ciência: Deus me trouxe aqui para dizer que você não pode tirar a sua vida, porque Ele te ama. Naquele momento que ela disse isso para aquela pessoa que estava no carnaval, aquela pessoa tirou a máscara, começou a chorar, começou a se quebrantar, e ela disse que aquela noite seria a última noite da vida dela, porque acabando aquele momento ali, ela iria tirar a vida dela. Se nós não estivéssemos naquela evangelização, se nós não estivéssemos ali no ambiente pagão, mas trazendo a palavra para eles, dando uma opção para eles. E às vezes nós vamos falar: as pessoas não estão abertas à evangelização. Acabamos de ter o Renasce Nacional no Rio de Janeiro, que são dos seminaristas da Renovação Carismática Católica. E na quinta-feira houve uma evangelização na praia de Copacabana. E o coordenador do Renasce pediu para a gente auxiliar, as novas comunidades auxiliar na música e na evangelização junto às pessoas. Um sol daquele no Rio de Janeiro. Em Copacabana, as pessoas na praia, quando começou a tocar o som, a evangelização, as pessoas estavam na praia se divertindo de férias, começaram a ser chamadas a atenção.
E aí começamos a ir de pessoa em pessoa, eles lá com as vestes de banho e a gente clamando o batismo no Espírito Santo. E eles aderindo à palavra. Pessoas estavam ali vendendo água, começavam ali com o coração quebrantado, levantar as mãos pedindo oração, saíam chorando ali, aceitando Jesus, querendo ter uma vida em Deus. Pessoas que foram impactadas. Por que nós não estamos vendo os milagres? Porque nós não estamos, de fato, repetindo aquilo que a igreja primitiva vivia. E quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, de avivamento, de um novo Pentecostes, nós estamos querendo falar aquilo que a oração da coleta, da missa, da solenidade de Pentecostes sempre vai trazer para nós. Renovai, ó Senhor, os prodígios, os milagres, os sinais que outrora, ou seja, que lá no passado, tu realizaste na vida da igreja. Isso não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser uma verdade, e eu peço agora, Senhor, nessa tarde que se renova isso aqui, e se renova com meus irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, e aqueles que nos assistirão, por meio do YouTube e tantas outras ferramentas, que a século 21 traz para nós, que você possa de fato ter o coração inflamado e desejar ser batizado no Espírito Santo para assumir a postura de uma igreja em saída, de uma igreja evangelizadora, de uma igreja samaritana. E qual é essa igreja samaritana? Aquela igreja que cuida das feridas daquele que está ferido, do pobre, do marginalizado, aquele que dá uma opção. A pessoa está lá, não sei qual é a realidade que você vive, não sei o lugar que você vive, mas a minha realidade do Rio de Janeiro, muitos estão no tráfico, muitos estão nas drogas, muitos estão na prostituição e tantas outras coisas, e tudo é oferecido para eles, porque também eu não posso oferecer Jesus, porque também eu não posso oferecer a vida nova. E muita pessoa vai falar assim, não, você está entrando no mundo deles. Não, eles entram no nosso mundo, porque quando nós passamos, eles oferecem cocaína, oferecem várias coisas de errado, por que eu não vou oferecer a vida nova? Nós temos uma evangelização no Rio, que nós colocamos, a gente pinta a nossa cara assim, de homem sombra. Eu pinto todo de branco, aí coloca um chapéu, coloca escrito Deus te ama, e a gente vai se fantasiando, e você é um mudo. A pessoa está caminhando, e a gente vai seguindo sem falar nada. E aquela pessoa ali, quando ela vira, a gente dá um sorriso, ele vê na nossa camisa, Deus te ama, e aquela dali já toca no coração deles, daqui a pouco os missionários começam a abordar na evangelização. Eu estou dando esse exemplo de uma criatividade de evangelização que você precisa buscar para chamar a atenção das pessoas. Nós temos uma evangelização sexta-feira na estação de trem, sexta-feira à noite, a partir de 5h30, as pessoas chegando do trabalho cansadas, estressadas, talvez querendo já dormir, ou ir para alguma realidade de bar, ou se reunir com os amigos, ou, sei lá, viver a sua realidade a qual eles costumam viver. E aí, quando eles chegam no trem, quando eles passam ali da roleta, a gente está assim, com os braços abertos, escrito, Deus te ama. E ali eles começam já a rir, ou então com uma plaquinha, dê um sorriso para Jesus, Deus te ama. E aquilo dali impacta de uma forma ou outra algumas pessoas. Vamos alcançar a todos? Não, mas algumas vão ser alcançadas. Outras querem nos abraçar, querem tirar foto. E quando tem essa reação, já tem um grupo de missionários que vai lá pregar e fazer o anúncio querigmático daquelas pessoas. Nós precisamos saber qual é a estratégia do Espírito que Deus vai dar para nós para empreendermos uma evangelização nos nossos bairros. Uma evangelização no território da nossa paróquia, mas é urgente fazermos uma evangelização. Pode ser uma plaquinha lá no sinal, quando o sinal está vermelho, coloca lá, Jesus te ama, seja o que for, ou um papelzinho, nós precisamos fazer algo, ou um violão e voz, não importa o que for, mas nós precisamos sair das sacristias, sair dos muros da igreja, para ser uma igreja em saída que vai ao encontro do outro. Nós precisamos compreender, queridos, que essa realidade que nós estamos vivendo aqui, a realidade espiritual que nós vivemos nas nossas paróquias, é o lugar de refrigério, é o lugar da cura,
é o lugar da coinonia, da comunhão, é o lugar da ministração do sacramento, é o lugar que Papa Bento vai dizer, o lugar privilegiado de ouvir a palavra é na igreja, ou seja, quando o padre está ali proclamando o evangelho, a gente prestando atenção, de prontidão, sentado, não falando com ninguém, mas ouvindo o que o nosso sacerdote vai falar. Então as pessoas falam assim, o que a gente vai evangelizar? Reproduz aquilo que o teu padre pregou no domingo. Se você foi atento à homilia, aquilo que teu padre falou, você vai reverberando, reproduzindo na vida das pessoas. É assim que a gente vai fazendo. E a gente vai levando o anúncio. Então, a igreja, o templo, o cenáculo, é o lugar de nós nos enchermos da graça. Mas há uma verdade concreta, que eu não sei se vocês sabem, e eu gostaria de falar. Claro, nós temos um sacerdote aqui em nosso meio, que é nosso pastor, que sabe e que instrui a cada um de nós, como diversos padres também que possam estar ouvindo. Quando na Santa Missa, ou o sacerdote ou o diácono diz, depois da bênção final, ide em paz, ali o catecismo vai dizer que é o mício, é o anúncio, é eu sendo enviado para sair em missão. Toda a Santa Missa, de forma privilegiada, no domingo, eu sou enviado pela minha igreja, como batizado para anunciar a palavra. Eu não preciso de carta de ninguém, porque como batizado eu sou enviado pela minha igreja por força do sacramento da Eucaristia. E eu preciso assumir isso. Eu preciso entender que pelo batismo eu sou chamado a ser consagrado, pelo batismo eu sou chamado a ser missionário, e muitas vezes nós estamos em cartilha, nós estamos burocratizando a ação do Espírito, nós estamos retardando o efeito do Espírito Santo, e nós precisamos entender que o sacerdote nos abençoou, primeiro nos alimentou com a palavra, o pão da palavra, o banquete da Eucaristia, nós tivemos também os nossos pecados perdoados ali, nós tivemos ali todo o mistério do sacrifício de Jesus, o único e perfeito sacrifício, sendo atualizado ali em nossas vidas, o céu vindo à terra. Naquele momento, depois que a gente é abençoado, Ele vai e fala, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até os confins do mundo, conosco na evangelização. E o que nós fazemos? Nós saímos da missa, fazemos de tudo, menos sair em missão, menos evangelizar. Eu tenho um sonho, de um dia, eu ver, num domingo, numa Santa Missa, depois da bênção final, e do anúncio missionário, ali na bênção, todo mundo de joelho, recebeu a bênção do sacerdote, depois levantar-se, e o padre falar, ide em paz, e todo mundo sair em missão, evangelizando pessoa e pessoa, indo na padaria, indo no mercado, indo na casa, indo no bar, seja onde, indo nas praças, anunciando a palavra de Deus, depois voltando para partilhar os grandes feitos do Senhor. É isso que o Papa Francisco tem pedido. É isso que o meu cardeal também tem pedido lá no Rio de Janeiro, o Dom Orani tem falado, nós estamos no ano missionário, ele tem falado assim, vai, e o bonito que ele fala assim para a gente, vai, mas ele é o primeiro a ir. Quando ele fala para a gente vai, ele já foi, e isso nos impulsiona, é a mesma coisa que nós estamos vendo com o Papa Francisco, ele vai, e nós precisamos de fato compreender aquilo que os nossos pastores estão dizendo, e repito, a igreja da América Latina e do Caribe disse, nós precisamos de um novo Pentecostes. Se a igreja falou, é porque o Espírito quer de fato se manifestar em nossas vidas. Se a igreja falou, é porque já está na agenda de Deus, um grande derramamento do Espírito Santo. Não aconteceu porque nós ainda não tomamos posse disso. E o documento de Aparecida, ele vai dizer, para a gente rezar também, já agora no final dessa colocação, para que possamos receber esse impulso missionário, vai dizer o seguinte, para nos converter em uma igreja cheia de ímpeto e audácia evangelizadora, temos de ser de novo evangelizados e fiéis discípulos. Então nós precisamos voltar para o cenáculo para ouvir os nossos pastores, para ouvir a palavra,
para ler de novo o catecismo, para ser evangelizado no poder do Espírito Santo. Prado Flores, ele vai dizer, para ser um evangelizador na força do Espírito, nós precisamos ser evangelizados na força e no poder da palavra. Então, quem é evangelizado mesmo no poder da palavra e na força do Espírito Santo, vai também anunciar na força da palavra e no poder do Espírito. Consciente de que nossa responsabilidade pelos batizados que deixaram essa graça de participação no mistério pascal e de incorporação no corpo de Cristo, sob uma capa de indiferença e esquecimento, é necessário cuidar do tesouro da religiosidade popular de nossos povos, para que nela resplandeça cada vez mais a pérola preciosa que é Jesus Cristo, e seja sempre novamente evangelizado na fé da igreja e possua a vida sacramental. Então tem várias iniciativas devocionais, e nós temos que pegar essas iniciativas devocionais, mas incutir nelas o caráter missionário. Novena nas casas, grupos de orações de partilha nas casas. Padre Pio tinha grupo de oração nas casas, ainda tem grupo até hoje. Então nós precisamos entender que na igreja nós precisamos vai reunir todos aqueles grupos, mas nós precisamos voltar a nos alimentar de casa em casa. Por isso eu te desafio, na graça do Espírito Santo, a você que está nos assistindo, a você de fato querer fazer da sua casa uma igreja doméstica, você evangelizar os seus filhos, porque nós precisamos entender que a catequese, o catequista é um reforço daquilo que nós como pai, como mãe, instruímos nossos filhos, e nós precisamos voltar a fazer com que a nossa casa seja de fato uma igreja doméstica, uma igreja que experimente a ação de Deus, porque se os nossos filhos saberem se comportar evangelicamente em nossas casas, eles saberão se comportar bem quando entrar na casa de Deus. Nós precisamos voltar a fazer nossa casa células, grupos de oração, seja o que for, o que Deus te inspirar. Claro que na obediência do seu pastor, tudo aquilo que teu sacerdote vai te instruir, aquilo que teu bispo está instruindo, mas nós precisamos voltar a ver nas nossas casas grupos de partilhas. Eu não sei qual foi a experiência de vocês de evangelização, mas tem muitas pessoas que se você chamar para ir para a igreja, eles vão falar não. Mas talvez se você chamar para ir para a sua casa e falar que vai ter aquele lanche gostoso, talvez eles vão se animar para ir. E talvez naquela partilha, onde vai partilhar sobre o dia a dia, vai partilhar um pouco a palavra, um vai orar pelo outro, ele vai começar a se apaixonar de novo por Jesus, e você vai levando aos poucos para a igreja. E nós temos que entender uma coisa: se evangelizou uma pessoa, pastoreia essa pessoa, cuida dessa pessoa, motive e fala: essa pessoa, eu vou passar na sua casa para te levar à igreja, espera aí que eu vou te passar, liga para ela, manda um WhatsApp, ora por ela, faça jejum por ela. Nós precisamos entender que a única ovelha que ficou na igreja precisa ser essa ovelha missionária que vai ao encontro das 99 que se partiram. Como eu disse, que inverteu-se a palavra. E quando de fato nós assumimos isso, nós vamos compreender que a igreja é viva, Jesus é o Senhor da igreja, e que Deus quer a salvação de todos e de todas, a qual Ele nos enviar. Deus quer também que haja unidade entre os cristãos para que possamos empreender a evangelização. Nós precisamos amar uns aos outros, mas algo que nós não podemos deixar, meus irmãos, de lado, é que nós precisamos voltar a falar de Jesus para as pessoas, mas também mostrar o tesouro da Igreja Católica. Nós precisamos mostrar que nós somos cristãos católicos felizes, cheio, repleto do Espírito Santo, cheio da audácia do Espírito. Se as pessoas andar na rua e ver você rezando o terço, eu tenho um testemunho aqui, e nós já vamos começar a orar e a rezar, e fazer com que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em que uma pessoa colaborou com a minha comunidade. Nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, e ela foi lá, ajudou
também para que pudéssemos construir o nosso oratório, pudéssemos pagar algumas dívidas, mas algo que nos chamou a atenção que ela disse. Ela não é da renovação carismática, ela nunca pisou na nossa casa, mas ela falou que chama a atenção no dia que ela soube que nós fomos na casa de algumas pessoas que estavam afastadas para anunciar a palavra de Deus a elas, e que nós andamos nas ruas rezando o rosário, rezando o terço, e ela vendo o terço ali nas nossas mãos, aquilo transformou a vida dela, impactou o coração dela, e ela contribuiu com a obra de Deus. Meus irmãos, existem várias maneiras de manifestar Jesus Cristo para as pessoas. Existem várias formas de nós evangelizarmos, e Deus está inspirando a cada um de vocês uma forma de evangelizar. Vamos ficar de pé. E já vamos aqui, nesse cenáculo, tomar essa atitude de uma igreja alegre, de uma igreja que adora, de uma igreja que volte a orar carismaticamente. Aqui nós não iremos pedir agora para você levantar os seus braços, você começar a cantar, você orar, não. Se você quiser levantar os seus braços, você levanta, quiser ficar de joelho, você fica, quiser começar a orar em língua, você é livre, mas você precisa ser dócil ao Espírito Santo. Você precisa começar agora a falar: vem Espírito Santo, querer dançar na presença de Deus, querer se alegrar na presença de Deus, querer sentir saudade daquele dia que você foi batizado no Espírito Santo e no fogo. Era como que sangue era derramado sobre você, te redimindo, te lavando, te purificando. Era como águas, rios que ia fluindo, batizando você no Espírito Santo. Você que sentiu o impacto de Deus, você que começou a ter uma visão profética, você que começou a ter ouvido de discípulo, você que começou a ser ousado, é tempo de nós voltarmos à ousadia profética, é tempo de nós sermos essa igreja que evangeliza, essa igreja missionária, cheia do poder do Espírito Santo. Oh, Rabassorere Cantalabás, Rabassorere Mandorialabá. Nós pedimos, Senhor, o Teu Espírito agora. Nós pedimos àqueles que nos ouvem, àqueles que estão em casa, àqueles que estão em vários lugares, recebam a porção redobrada do Espírito. Aleluia! Nós queremos hoje, Senhor, proclamar no Rio de Janeiro uma grande atitude e postura missionária. Hoje nós não podemos mais querer apenas evangelizar sentado na cadeira, ou dentro dos nossos escritórios, ou dentro das sacristias. Não, nós iremos voltar para as ruas, Senhor. Nós queremos pregar no ônibus. A pessoa que sentar do nosso lado, nós já vamos declarar: Jesus te ama. Receba a unção do Espírito. Nós iremos voltar a orar pela cura, pela libertação, pelos milagres. Por isso nós pedimos agora, Senhor, levanta vossos filhos e vossas filhas. Jesus, nós queremos ver aqui no Brasil uma grande estratégia missionária. Esse é o desejo também do Padre Eduardo, de nós de fato no Brasil, nos unirmos em espírito e em verdade, para que tenhamos uma verdadeira atitude missionária. Imagine só todo o estado do Brasil, em todas as dioceses, um dia de evangelização, de todos irem para as ruas, anunciando que Jesus é o Senhor, que encontrar Jesus foi o melhor presente que nós recebemos em nossas vidas. Torná-lo conhecido e amado com as nossas palavras e obras é motivo de muita alegria. Nós precisamos começar a falar: receber Jesus foi o melhor presente. Mas torná-lo conhecido e amado é motivo da nossa alegria, é motivo da nossa festa, é motivo de nós nos alegrarmos nele. Por isso, querido e querida, receba agora na sua casa a unção do Espírito Santo. Começa a orar no Espírito, começa a prantear agora, começa a deixar vir o dom das lágrimas, começa agora a deixar os dons agindo na sua vida. Deixa vir a palavra de profecia, deixa vir a palavra de ciência, a palavra de sabedoria. Oh, Rabassorere Cantalabás. Receba, querido, receba, querida, a manifestação
do Espírito sobre a sua vida. Eu vejo almas sendo levantadas aqui e também em casa, com desejo profundo de evangelizar, de impor as mãos sobre as pessoas e falar: vem criado espíritos, vem Espírito Criador. Urialabari, alabari, alabari. Nurialabari, alabori, alabassorerebandi. Nurialabari, andalabari, alabari. Nurialabari, andalabari, andalabari. Aleluia, Deus. Uma unção maior. Nuriandalabassori, cantalabari, balabalabaniri, alabas. Estou a esperar uma porção maior. Nós queremos essa unção maior, essa porção redobrada do Teu Espírito. Estou a esperar. Aleluia. Estou a esperar uma unção maior. Estou a esperar. Estou a esperar uma porção maior, uma porção maior. Agora declare: preciso de Ti, Senhor. Cante forte: preciso de Ti. Preciso de Ti, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Eu quero ver. Eu quero ver o Teu poder agindo em mim, agindo em mim. Eu quero ver, eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Eu quero ver o Teu poder agindo em mim. Suri canta laba, sirire balamandiri canta labarabadire balamandiri. Durire balabaraba canta laba, surire bandiri balabari bandiri balabara. Uraba surire canta laba. Nós pedimos o batismo no Espírito e no fogo, Senhor, sobre todos aqueles que ouvem, sobre todos aqueles que estão agora voltados para o mistério do Teu amor. Nós pedimos agora, Senhor, que haja uma plena atitude, de uma predisposição de sair de uma igreja missionária, de uma igreja com ímpeto missionário, de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que tem paixão pelas almas, de uma igreja que de fato impõe as mãos na autoridade de católicos para que as pessoas creiam que há um Deus que visita diariamente os homens. E é o que nós pedimos agora, Senhor, que Tu possas selar no coração de cada um que ouviu esse momento, que irá ouvir, que está ouvindo, a graça e o efeito do verdadeiro batismo no Espírito Santo, e que nós possamos viver essa graça da corrente de graça, a renovação carismática católica, para que possamos, em nossas pastorais, grupos, paróquias, voltar a fazer seminários no Espírito Santo, seminários querigmáticos, seminários de dons e carismas, seminários de evangelismo. Nós precisamos e é urgente, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Vamos aplaudir esse Deus que tudo fez, que tudo realizou. É o novo Pentecoste de amor. Eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Eu quero ver. Eu quero
Mais uma vez, eu quero ver. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom, Eduardo, ter você aqui conosco, lá do Rio de Janeiro, da Arquidiocese, da comunidade. Esse trabalho tão lindo com as novas comunidades que tem trazido para nós esse fogo do Divino Espírito Santo. Leve o nosso abraço a Dom Orani, nosso cardeal, aos padres, aos bispos auxiliares. E eu gostaria que você passasse o contato para as pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil, poderem falar com você e conhecerem mais também o projeto, né, que você tem da comunidade e os contatos para evangelização também. Uma das formas que você tem de acompanhar o meu apostolado e da comunidade e ser fortalecido na palavra de Deus é o nosso canal lá no YouTube. É só colocar É Só Alegria Eduardo Badu. É Só Alegria Eduardo Badu no YouTube, que você vai poder lá ter formação da Lexo Divina, formação da Palavra de Deus e também formação para sair em missão e ser um evangelizador. E também todas as redes sociais, tanto YouTube como Facebook, Instagram, é só colocar Comunidade Maria Serva da Trindade. E se puder anotar o telefone, 021 96451 4684. Eduardo, obrigado, um abraço aqui em nome de nossa equipe, de todo mundo que está aqui. Uma salva de palmas, irmãos, ao nosso pregador, ao nosso missionário, que veio do Rio de Janeiro. Fica conosco mais um pouco.